Fala, meu filho! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu não sei se você já ouviu falar, mas todo problema carrega uma semente de oportunidade, tá? Pode até parecer aqui papo de coach, motivacional, você vai ficar achando aí, pô, o Douglas vai vir ficar trazendo papo de coach aqui hoje, mas na verdade eu quero te provar e quero que você pare para pensar aí na sua vida, né? Quais foram os momentos de maior crescimento profissional que você teve? Não foi realmente em casos de resolução de problema? Não foi passando por problema que você conseguiu aí ter uma evolução maior? Na minha carreira não foi diferente. Na prática, desde o momento ali de estágio, desde quando foi para entrar na área e tudo mais, que eu tive que mudar de cidade, todos os momentos ali de dificuldade, de problema, foram que me ajudaram ali a conseguir, de fato, ter um progresso. E a ideia do vídeo de hoje é te mostrar nessa perspectiva de como você pode aproveitar dos problemas aí que a carreira que nós passamos na profissão para impulsionar a sua evolução na sua carreira, e vou trazer também um passo a passo de como você pode passar no meio dessas turbulências com maior facilidade, tá? Então espero que no vídeo de hoje possa te preparar aí e mudar a tua perspectiva de como lidar com os problemas que acontecem ali eventualmente na nossa carreira, na nossa profissão, no nosso dia a dia ali, problemas de diversas naturezas que acontecem durante a nossa vida de desenvolvedor, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar te citando alguns casos que eu passei para você entender ali um pouco do contexto. Então, o primeiro caso foi quando eu trabalhei ali numa empresa multinacional. Ela era basicamente um portal ali de busca de passagens, de hotéis, né, de aluguel, né, um portal, uma empresa de turismo, né, fazia venda ali de pacotes de turismo, de passagens aéreas, de hotel, de aluguel de veículos, cruzeiros, etc. E eu trabalhava lá no time de voos, né? No time que trabalhava com passagens aéreas, né? Então era separado por squads. O meu time ele trabalhava com passagens aéreas, da busca de voos e tudo mais aqui para o Brasil, tá? Então a empresa é uma empresa argentina, ela estava vindo para o Brasil, nós precisávamos fazer a integração desse sistema com as companhias aéreas aqui do Brasil, né? Gol, Azul, Avianca na época e tudo mais. E durante esse desenvolvimento, a gente precisava fazer uma série de validações, né? Porque tem todo um processo ali para você conseguir fazer a emissão da passagem aérea, conseguir garantir a passagem do cliente para não ter problema com a reserva, né? Overbooking, essas coisas. E durante os nossos testes, durante a implementação, a gente detectou que acontecia muita inconsistência ali durante a emissão da passagem, né? Em alguns casos emitia, outros não, falhava, faltava alguma informação importante e tudo mais. Então a gente precisava entender bastante as regras de negócio, entender todas as informações, todos os campos ali que precisavam ser enviados lá para o provedor onde mandava as consultas. E aí, nesse processo, às vezes faltava uma informação, às vezes faltava um detalhe, alguma coisa que era importante que podia impactar lá na frente, na hora do passageiro estar lá no aeroporto, esse tipo de coisa. Chegou um momento que começou a apertar o prazo, né? Começou a apertar o prazo por conta que a gente precisava entregar, a empresa estava começando a movimentar algumas campanhas aí de marketing para conseguir ganhar espaço aqui no Brasil, e começou a ter essa pressão para a gente conseguir fazer essa entrega. Aí, em determinado momento, a gente, pô, tava bem apertado ali de prazo, precisava de alguma forma fazer alguma coisa diferente para resolver. O que que a gente fez, né? A gente acabou se reunindo, nós éramos em 3 desenvolvedores aqui no Brasil, e daí nós trabalhávamos no presencial também. Acabamos nos reunindo ali, organizando ali o trabalho de forma onde a gente conseguiu mapear ali todos os cenários de teste, conseguiu entender exatamente quais eram todos os cenários que precisavam estar funcionando, quais eram os parâmetros, conseguir fazer todo esse mapeamento de entrada e saída esperado. A gente sentamos numa sala durante alguns dias ali e começamos a executar ali todo o passo a passo para resolver todos os problemas, caso por caso, para a gente conseguir chegar do outro lado. O que aconteceu com isso? Esse nosso time aqui ganhou uma notoriedade, porque a gente foi atrás ali da solução, conseguiu resolver e tudo mais, até o diretor, até o gerente, até o diretor regional aqui conseguiu ter essa visibilidade, né? Viu ali que a gente estava se comprometendo e tudo mais, a gente elevou a nossa moral ali por conta da nossa atitude. Uma outra empresa que eu trabalhei também no ramo agora de seguros, né? A gente teve uma fase onde a gente precisava implementar um motor ali de regra de negócio, de automação de processo de negócio, e aí inicialmente o diretor de tecnologia ela tinha escolhido uma ferramenta para ser utilizada nesse processo.
nós começamos a desenvolver utilizando essa ferramenta, só que a gente viu que essa ferramenta apresentava muito problema, principalmente de sincronização ali, de trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo utilizando essa ferramenta. E a gente viu que ia inviabilizar o projeto dessa forma e a gente precisou fazer uma mudança rápida para um outro modelo ali de implementação, só que a gente tinha um prazo para ser cumprido. Então, da mesma forma, aqui, a gente tinha um problema, mais uma vez questão de prazo, tinha uma correria ali que a gente precisava ajustar rápido, fazer a troca da ferramenta, com menos impacto possível no prazo, e a gente precisou tomar várias ações ali para conseguir resolver. Então, aqui mais uma vez eu precisei ali, a gente precisou em equipe, né, direcionar bem o que cada um precisava fazer, entender ali qual era o escopo, qual eram exatamente as atividades que cada um precisava resolver. E aqui foi outra situação na minha carreira, onde através ali de uma atitude de solução, eu consegui direcionar ali a equipe, organizar ali o trabalho, sentar ali com os membros, a gente conseguiu definir um plano de ação concreto e a gente conseguiu superar o problema e entregar o projeto quando precisava ser entregue, mas através de uma atitude diferente. E teve um terceiro caso também relacionado ali com a complexidade tecnológica que a gente tinha que fazer em uma outra empresa também aqui do Brasil de venda de milhas, que nós precisávamos trocar todo o motor de precificação dessa empresa. Era uma tecnologia ali bem difícil inicialmente de ser compreendida, né? Mas depois que era compreendida a gente conseguiu implementar um motor de regra de negócio ali chamado Druce, a gente precisou implementar. E durante a fase também de implementação do projeto tiveram N coisas que precisavam ser resolvidas, depois também prazo, começou a apertar e etc. E aqui mais uma vez, junto com o time lá que a gente estava desenvolvendo, a gente precisou bolar algum plano de ação ali, ter uma estratégia para conseguir colocar aquele negócio nos trilhos e no final das contas ainda saímos como com uma boa visibilidade, né, dessa resolutiva, né, por conta da nossa atitude mais uma vez. Aí eu te pergunto, pô, o que teria acontecido se a gente tivesse sentado no problema, entre aspas, né, ficado esperando ali a solução vir da liderança, por exemplo, ou vir de alguém de fora de tal que a gente tem que fazer, né? Então, todos esses casos, a solução partiu do próprio time de desenvolvimento ali, uma pessoa ou mais de uma pessoa tomando uma atitude que direcionou ali a solução do problema e através disso nós conseguimos ter êxito e ainda ganhar uma visibilidade muito boa, um destaque ali dentro daquela equipe e até com outras pessoas, outras consultorias, né, com direção, gerência e tudo mais. Então repara, turma, que é isso, a gente precisa nesses momentos de crise entender como que nós temos que agir para conseguir resolver esses problemas e reverter essa situação. Se fosse o caso, se a gente tivesse ficado, vamos lá pegar o primeiro exemplo que eu te dei, ficado com atitude passiva, esperando ali alguém direcionar, ou então esperando alguém organizar e não tivéssemos tomado atitude, provavelmente teria sido o contrário, né? Nosso time talvez pudesse até ter sido demitido porque não teríamos correspondido à expectativa que era necessária de nós, né? Estaríamos deixando de fazer o nosso trabalho? Não estaria, porque a gente foi contratado exatamente para fazer o desenvolvimento. Porém, uma atitude ali que vai fazer você se destacar na empresa é justamente agir de uma forma onde você traga a solução para aquele problema para que, de fato, você una o que você tem que fazer com esse algo a mais aí que saia de você ali, que saia do seu time, mas que você faz de forma que vai trazer benefício tanto para você quanto para a empresa, né? Todo mundo sai ganhando nessa relação, né? Pode ter um momento ali de estresse durante um período, durante a resolutiva do problema, mas com certeza os frutos disso eles são bem maiores. Inclusive, tenho contato ainda com essas pessoas, né, dessa época aí que a gente passou por esses problemas, por essas crises, que até hoje nos reconhecem ali como referências, né, eu quanto os colegas de equipe que estavam no momento, como referência de resolução, como pessoas ali que têm assertividade ali nas entregas, que têm solução, porque nós conseguimos nesse momento de problema nos destacar, né, mostrar o nosso valor de fato. E aí eu quero te trazer como que a gente fez isso, qual foi a linha de raciocínio utilizado que eu consegui consolidar aqui nesses momentos e como que a gente aplica isso na prática, inclusive até no dia de hoje, né? No dia a dia aqui da fábrica de software, a gente passa por diversos problemas, diversas crises também e a gente segue sempre uma metodologia de como resolver. Eu quero te trazer esse passo a passo aqui hoje para que você consiga aplicar na sua vida também, tá? No seu dia a dia. O primeiro passo é o seguinte, você precisa organizar o problema. Ou seja, não adianta você sair trabalhando, fazendo qualquer coisa, sem ter claro o que você precisa fazer. Então, o primeiro passo é você listar.
seja numa planilha, seja no Gira aí, no Monday, no Trello, em qualquer lugar. Lista tudo o que você precisa fazer, todas as atividades. Esse é o passo um. Se você não tem isso claro, o que eu sugiro? De repente você está desenvolvendo aí um sistema que você fez as entregas, mas está com muito problema, está inconsistente, o cliente está reclamando. Faz, em um primeiro momento, um teste regressivo ali, passa por todas as funcionalidades, todos os módulos, testa tudo, vê o que não está funcionando, anota tudo isso. Ou se você já tem claro quais são os problemas, anota quais são todos os cenários de teste que você precisa fazer. Precisa testar o cenário A, cenário B, todas as variações, cenário de exceção, cenário de sucesso. Planilha tudo isso, coloca isso em uma lista de atividades ou então em um sistema de gestão de tarefas. E depois que você fez isso, prioriza a resolutiva desses problemas. E aqui, a ideia da priorização é você priorizar por aquilo que vai ter o menor esforço para você resolver. Ou seja, a ideia é você conseguir velocidade, né, e volume aqui nessa entrega. Então, depois que você listou tudo, prioriza para resolver primeiro aquilo que for mais rápido. Tudo que for mais rápido ali, mais simples de fazer, coloca na frente, que aí vai dando volume, vai dando velocidade ali na entrega, e você já consegue entregando valor ali para o cliente final, para as pessoas já irem verificando aquelas atividades que você entregou de forma mais rápida, enquanto dá tempo de você fazer as atividades que são mais trabalhosas, mais complexas, tá? Então, a primeira dica aqui para você conseguir solucionar esses problemas, passar por essas crises, é organizar todo o teu backlog aí de atividades, né? Todo o escopo ali de trabalho que você precisa fazer e priorizar por menor esforço. O segundo passo é você definir metas, tá? Esse passo aqui ele pode ser bastante desafiador quando você está lidando com muitas variáveis, ou seja, você tem pouca certeza de como as coisas deveriam funcionar ou como deveria se comportar quando você tem pouca visibilidade da solução. Por exemplo, em casos de bugs que você vai precisar fazer algum tipo de análise, entender o problema mais a fundo e tudo mais. Então, nesses casos, pode ser mais difícil você definir meta. Porém, é importante você definir as metas para que você tenha um norte, né? Para você ter um alvo a ser seguido. Se você não tem metas definidas, e aí fica muito difícil de você conseguir esforço e ter uma visibilidade da luz no fim do túnel, né? Você não tem ideia de quando que você vai conseguir terminar de resolver aqueles problemas. A partir do momento que você coloca metas, ou seja, pô, a gente vai terminar a entrega dessa parte aqui até, sei lá, tal dia. Essa outra parte vai ser até outro dia e assim por diante. Fica difícil de você ter uma previsibilidade de quando você vai de fato sair daquela situação. A partir do momento que você define, isso acaba ficando um pouco mais palpável, dá um pouco mais de foco para o time, acalma um pouco a expectativa também da liderança de entender ali quando que é uma data ali esperada para fazer aquela entrega, tá? É muito importante para os líderes terem essa visibilidade de data estimada de resolução, porque muitas vezes ele tem que reportar para cliente, muitas vezes ele precisa gerenciar a expectativa do cliente e tudo mais. E quando você define essas datas, define esse compromisso, é melhor para direcionar o teu time, para você conseguir trabalhar ali com alvos a serem cumpridos e para gerenciar a expectativa ali da liderança, do cliente e tudo mais. Quando você não tem essas datas, você acaba ficando ali trabalhando e basicamente parece que você está andando em círculo, né? Você não vê o fim, a luz no fim do túnel, você não vê a resolutiva final das coisas e você acaba ficando com aquela sensação de que as coisas não estão sendo concluídas, não estão sendo finalizadas. Isso acaba se tornando prejudicial ali para o time, para a equipe, tá? O terceiro passo é você fazer a delegação de atividades de forma inteligente. O que isso significa? Não adianta você pegar o estagiário que entrou ontem e colocar para ele fazer uma integração que vai ser complexa, que ele não faz nem ideia de como fazer, de onde que as coisas estão, quais são as regras de negócio. E aí ele vai lá, vai tentar fazer, vai ficar batendo cabeça, vai ser difícil dele conseguir resolver aquilo e às vezes vai resolver de uma forma que não é a forma que você esperava que fosse resolvido. Então, o que é fazer a delegação inteligente? É você fazer a delegação de atividades, a distribuição de atividades, de modo que aquela pessoa que vai ficar com aquela atividade sabe das regras de negócio, sabe o que precisa fazer, sabe como resolver aquele problema. Esse aqui é o mundo ideal. Às vezes, o que pode ter de perigo aqui? Às vezes vai ter uma pessoa no time que é a mais experiente, que ela conseguiria resolver qualquer tipo de coisa. Se a gente for usar somente esse critério, essa pessoa pode acabar ficando sobrecarregada. Então, o que é interessante? As pessoas menos experientes ali serem as primeiras a terem essa atribuição de atividades para que elas consigam pegar as atividades que são mais simples, fazendo aquela questão da priorização. A partir do momento que elas
foram atribuídas, as atividades mais complexas, mais difíceis, vão ficando para as pessoas que têm mais experiência, porque elas vão conseguir ter uma maior assertividade. A partir do momento que essas pessoas aqui, que entregaram as atividades mais rápido, acabaram as atividades dela, vão sobrar somente aquelas atividades que são mais complexas, que eventualmente essa pessoa não tem todas as capacidades necessárias, não tem todo o entendimento. O que ela poderia fazer para ajudar? Ela pode começar, ela pode pegar, assumir aquela atividade para fazer, mas antes dela executar, é importante que ela planeje muito bem qual é o plano de solução que ela tem para aquela atividade. Então, ela tem que pegar lá, verificar todos os pontos de alteração, verificar onde que tem mudança, verificar as documentações que vão precisar ser feitas, fazer todo um planejamento ali, todo um passo a passo e validar isso com as pessoas mais experientes para que não tenha retrabalho e não gere bug depois que essa pessoa desenvolveu, tá? Então, essa pessoa mais experiente está trabalhando ali em atividades mais complexas, que demoram mais, de repente ela está travada nisso, a pessoa que não tem todo o conhecimento para fazer aquelas atividades, acabou mais rápido, ela pode pegar uma atividade para fazer, desde que ela planeje antes de fazer e valide com os outros para que não gere retrabalho. Nesse momento de resolução de crise, é importante que a estabilidade das entregas seja mantida, que você entregue com qualidade e estabilidade. Não adianta você sair entregando um monte de coisa rápido, mas que gera muito bug depois. Então você precisa ter esse balanço aqui muito forte, né, entre a entrega com qualidade e a velocidade também. Então, para você conseguir manter isso, esse equilíbrio, é importante que nessas atividades onde você não tem domínio, você valide a solução com alguém que tem domínio para que não gere retrabalho, beleza? O quarto passo é de fato botar a mão na massa. Então, uma vez que já tem lá a lista de atividades, já estão priorizadas, já estão distribuídas para o time, você tem que pegar e botar a mão na massa para resolver aquela coisa. Qual que é a armadilha aqui? É a pessoa querer pegar e puxar, por exemplo, 3 atividades ao mesmo tempo para fazer. Isso aqui é uma armadilha que pode te gerar mais dor de cabeça do que solução. O teu foco nessa fase tem que ser acabativa, ou seja, é melhor você levar um item do começo até o fim do que você carregar 3 itens por mais tempo. Então, por quê? Quando você puxa 3 itens para fazer ao mesmo tempo, você vai estar com a tua atenção dividida. Isso pode aumentar a tua chance de entregar alguma coisa com bug, de não testar direito e etc. O que é melhor? Pega um item de cada vez, resolve um problema de cada vez, do começo até o fim, com profundidade. Então, você pegou lá o item 1 para resolver, vai, resolve o problema do item 1, testa muito bem, testa cenários alternativos, valida, entende o que está sendo feito, faz uma programação defensiva, né? Nós podemos até falar em outros vídeos aqui sobre programação defensiva, que é um tópico bem interessante. Coloca aí de forma que aquela entrega vai estar robusta, que ela vai estar estável, que ela não vai trazer mais bugs. E aí você, depois que passou para frente, concluiu aquele item, aí você pega o próximo. Isso vai ser muito mais eficiente. Você precisa focar na acabativa e não na quantidade de itens em progresso nesse momento, tá? Então, no momento de crise, a melhor estratégia para resolver é você fazer um item de cada vez, resolver um problema de cada vez, ao invés de pegar vários, para que você tenha maior foco, maior profundidade, maior qualidade nessa entrega e seja mais assertivo, beleza? O quinto passo é você manter o time sincronizado. O que é isso? É você marcar com a sua equipe ali checkpoints, onde vocês podem trocar informação a respeito do que está sendo feito. Isso pode ser feito, por exemplo, através de reuniões diárias ou até reuniões mais de uma vez por dia, né? De manhã e à tarde ali, fazendo checkpoints para entender qual que é o progresso, como está a situação, se tem algum impedimento, se não tem. Porque essa interação precisa ser mais constante? Justamente porque você está num momento ali de crise, né? Você precisa sair daquele problema, você precisa resolver o mais rápido possível. Quanto mais você tiver esse ponto de contato, maior vai ser a velocidade para o time trocar informação, para você detectar possíveis problemas, para vocês fazerem alinhamento de regra de negócio, para vocês fazerem alinhamento de prioridade, tá? Então façam checkpoints com frequência. A outra opção é você fazer esse checkpoint assíncrono, né? Através de chat, trocando informações ali. Se você optar por fazer assíncrono, aí é legal o time ali está muito bem alinhado de fazer essas notificações, essa troca de mensagens, de informações, várias vezes por dia. Então, pô, a pessoa foi lá, fez uma atividade, já pega, notifica, ó, movi essa atividade para o status tal. Ô, fulano, agora valida aí essa atividade. Passa lá para o PO verificar se está sendo feito correto. Avisa que você está pegando atividade X para fazer, que você terminou uma, que você começou outra, que você está com problema. Então, essa troca de mensagem vai precisar ser mais constante, vai precisar ser mais frequente ali para o teu time ficar sempre em sintonia, para todo mundo saber o que está rolando, para as pessoas não ficarem tendo retrabalho, um não estar fazendo uma coisa e o outro também pegar a mesma coisa para fazer.
Então é importante vocês terem essa sincronia aqui, essa sintonização. Só que a melhor situação mesmo, neste momento, é vocês fazerem o arruns, né? Salas de guerra, que é basicamente você reunir ali a sua equipe em uma sala, seja física ou seja virtual, todo mundo reunido ali o dia inteiro, o tempo que vocês definirem que seja necessário para resolver aquele problema. Por quê? Mesmo que não esteja todo mundo ali, câmera aberta o tempo todo, falando o tempo todo, só o fato de vocês estarem todo mundo na mesma sala focados, vocês vão conseguir trocar aquela informação ali de forma síncrona muito mais rápido. Então, de repente, eu conheço de uma situação que outra pessoa tem dúvida. Ela abre o microfone ali na sala, faz a pergunta, eu já respondo ali para ela, já direciono e ela já consegue fazer. Eu tenho alguma dúvida de regra de negócio. Eu pergunto para alguém que conhece a regra de negócio, ela já me responde ali. Eu não preciso ficar fazendo alt tab para responder texto, né? É mais fácil eu falar ali, eu não preciso parar o que eu estou fazendo, tirar o foco e tudo mais. Então isso acaba ajudando bastante nesses momentos de crise. Essas salas de guerras aqui é a melhor estratégia que eu acredito que você pode utilizar nesse momento. O último aspecto aqui nesse ponto de sincronização é você sempre manter os status das atividades atualizados. Por quê? Nesse momento é muito comum a liderança, gerentes, diretores estarem mais próximos do time para entender o progresso, para entender o andamento, muitas vezes porque eles precisam passar relatórios para os clientes, precisam gerenciar a expectativa do cliente, de outros líderes, do presidente da empresa, de pessoas aí com cargos maiores. Por isso, é importante nesse momento você manter muito bem afiado ali no teu sistema de gestão de atividades os status das tarefas para que ele não precise ficar perguntando toda hora para você aí como desenvolvedor qual que é a situação, como que está o andamento daquela atividade. Se você mantém o status dos itens ali atualizado no teu sistema de gestão de tarefas ali de atividades, a pessoa entra lá, bate o olho e já consegue entender qual que é a situação real. Consegue exportar relatórios, consegue montar esse relatório, mandar status para o cliente, consegue colocar ali, passar previsibilidade de entrega, fazer cálculos, facilita a vida da liderança da gestão e ela consegue passar a informação de forma mais assertiva para o cliente. Fora isso, tira um pouco da pressão sobre você de ter que ficar toda hora sendo interrompido e ficar com aquela sensação de que estão te cobrando, né? De que você está sendo pressionado para fazer algum tipo de entrega. Se você mantém o negócio atualizado, a pessoa entra lá no sistema, verifica o status e não precisa ficar te interrompendo, né? É muito mais prático, muito mais ágil. Então, a sua atitude nesse momento de manter atualizado é super importante para gerenciar aí essa situação, né, de cliente, de relatórios, de progresso e tudo mais, tá? E para fechar, turma, o último passo é você refletir aí como equipe qual foi a causa raiz desse problema. O que causou esse problema na empresa aí, no projeto que você está atuando? Qual foi o real problema? Qual foi a real situação ali que levou aquele problema? Por que que ele foi causado, né? Isso geralmente é feito ali ou através de reuniões retrospectivas ou alguma reunião final do projeto, por exemplo, após vocês terem superado e acabado aquele momento de crise, reúne toda a equipe, faz alguma dinâmica aí para refletir sobre qual foi a causa raiz, por que aquele problema foi causado, se foi de planejamento, se foi na execução, se foi de qualidade, ou qualquer outra coisa. Verifique quais foram os pontos, ações preventivas para que aqueles problemas não sejam gerados novamente. Com isso, você vai fazer uma melhora contínua no processo, você evita que tenha que executar todo esse script de crise aqui novamente e você mantém ali a tua vida mais fácil para focar em coisas que realmente vão entregar, vão agregar mais valor e vai gerar menos prejuízo para a empresa onde você está trabalhando, tá? Outra coisa para você reparar nesse momento, em uma etapa do processo, nós ficamos procurando aqui quem foi o culpado e nem ficamos reclamando, né? Não falamos nada disso, de ficar reclamando de problema. Não adianta ficar reclamando de problema, turma. A gente precisa focar em solução, principalmente nesses momentos. O foco na solução é o que vai trazer o destaque que você está esperando, é o que vai te trazer ali uma visibilidade positiva que vai fazer você sobressair esses problemas. Então é melhor você pensar de forma sistemática em como resolver o problema, ao invés de ficar focando em quem causou o problema. Neste momento da retrospectiva, como eu mencionei, busque a causa raiz, o que causou o problema e não quem causou. Não é para ficar buscando pessoa, e sim qual foi a atitude, qual foi o problema, o que gerou aquele negócio e como você pode prevenir que isso aconteça novamente com outras pessoas eventualmente.
Você fazendo isso, como eu já mencionei, você vai aumentar a confiança do seu time, você vai sair como uma pessoa resolutiva, você vai sair como uma pessoa proativa, você pode ter um experimento ali de como que é agir nesse momento de pressão, de como que é agir nesse momento de problema, isso vai certamente impulsionar a sua carreira. Você vai sair mais forte dessas crises, você vai sair mais fortalecido, com a casca melhor e você vai conseguir lidar melhor com problemas futuramente. Então, o foco é sempre na solução, sempre em buscar resolver. Isso vai te trazer a visibilidade positiva e vai impulsionar cada vez mais a sua carreira, tá? Isso funcionou comigo muito bem em todas as empresas que eu trabalhei, em todos os projetos, todos os problemas aí que a gente precisou, que eu precisei enfrentar na minha carreira, eles me fortaleceram e me deixaram ali cada vez mais resiliente, cada vez com estratégias melhores para lidar com isso no dia a dia. E eu espero que com esse passo a passo aqui, você consiga resolver aí também na sua trajetória. Se você já passou por alguma experiência dessa, comenta aqui embaixo, não deixe de compartilhar com a gente aí quais foram as suas experiências, quais foram os casos que você teve de crescimento, quais foram os casos aí, as principais crises que você teve que passar. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar aqui com seus amigos, tá bom? Se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo e tchau.